Olá, pessoal! Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre os algoritmos de busca não informadas que a gente citou na aula passada. Especificamente, nós vamos falar da busca em largura, da busca em profundidade e algumas variantes que a gente tem da busca em profundidade que podem ser interessantes para resolver problemas de busca um pouco mais complexos, beleza? Então vamos lá. Vamos começar falando da busca em largura. Tá? A busca em largura é aquela em que a gente escolhe o primeiro nó a partir que vai ser expandido, né? A partir daqueles nós mais próximos do nó inicial. Tá? Então, imagina que a gente tem, sei lá, um desenho como algo parecido como isso, né? Vamos desenhar aqui, um nó filho aqui, um nó filho aqui. Algo como isso daqui. Imagina que essa daqui é uma estrutura, né, um grafozinho. Aqui é um grafo, é uma árvore, né, um grafo sem ciclos, mas só para facilitar o nosso entendimento, né? Vamos imaginar que a gente tem isso, né? E esse daqui é o meu nó inicial. Então, minha busca ela parte deste nó aqui de cima, certo? Do meu nó A aqui, beleza? Aí aqui de A eu posso chegar em B, C ou D, perfeito? Então, uma vez que eu tenho aqui na minha fronteira inicialmente a partir desse momento, a minha fronteira passa a ser B, C e D, beleza? Então, a gente vai retirar o B, certo, da minha fronteira, eu vou visitá-lo, o B entra aqui na minha lista de nós visitados, visitei o B, e aí eu vou analisar aqui na minha fronteira vai ficar exposta da seguinte maneira, a partir de B eu posso chegar aqui em E ou F, beleza? Então, a minha fronteira, assumindo que eu retiro sempre aqui da frente, né? A minha fronteira passa a ser C, D, E e F. Beleza? Então, ó, percebam, a minha fronteira, ela sempre fica com os nós mais próximos do meu nó inicial primeiro, tá? Então, isso daqui, o efeito disso é que as visitas que a gente vai fazendo, elas vão por níveis, tá? Então, primeiro eu vou zerar esse nível aqui, depois eu vou explorar todo esse nível aqui, para depois eu vir e explorar todo esse nível aqui. Então, eu exploro primeiro todos os nós que estão a uma distância 1 do meu nó inicial, depois eu vou explorar todos os nós que estão a distância 2 do meu nó inicial, depois eu vou explorar todos os nós que estão a uma distância 3 do meu nó inicial e assim por diante, tá? Então, o comportamento de uma busca em largura, ele é parecido com uma fila, né? Do tipo FIFO, né? First in, first out. Então, o primeiro cara que eu coloco aqui na minha fronteira é o primeiro a ser retirado. O próximo a ser visitado vai ser o C. Depois vai ser o D. Depois vai ser o E. Depois vai ser o F. Então, os caras que eu enfilero primeiro, que chegam primeiro na minha fila, vão ser visitados primeiro. Perfeito? Então, a minha fronteira, eu posso armazená-la utilizando uma fila do tipo first in, first out. Perfeito? Aqui um exemplo, né, da minha busca em largura. Então, olha só, eu partindo aqui do meu nó A, né, eu posso chegar em B ou C. Então, eu insiro no final e removo da frente aqui dessa minha fronteira a ser explorada. Tá? Então, eu vou retirar o A e eu vou colocar aqui, nesse caso, o B e o C. Beleza? Vou retirar o primeiro, percebendo que o meu nó final aqui está indicado por círculos duplos, né? O J e o F aqui são estados finais para mim, beleza? Então, partindo do A, eu quero chegar em J ou F, tá? Então, nesse momento, a minha fronteira, minha fila de nós candidatos aqui são B e C. Nesse caso, né, eu vou retirar sempre o primeiro, o B. Do B eu posso chegar em D e E, mas percebam que eu vou colocar D e E depois do C. Vou enfileirar, literalmente, né, enfileirar esses nós, colocar ao final da minha lista de candidatos, ao final da minha fronteira de nós a serem explorados. Tá? Então o primeiro nó que eu vou sempre retirar, o nó que eu vou visitar, o nó que eu vou expandir, que é o termo que a gente utiliza, né, é sempre o primeiro da minha fronteira. Os nós que eu posso chegar a partir desse nó expandido, eu coloco ao final da minha fronteira. Então, se eu perceber aqui C, eu posso chegar em F e G, tá? Vou colocar F e G ao final da minha fronteira. Primeiro eu tenho que explorar D e E, que foram os nós que foram enfileirados primeiro. Do D eu posso chegar em H, certo? Então eu coloco o H aqui ao final e vou visitar E. Do E
eu posso encontrar I e J, vou colocar I e J aqui ao final. Depois, posso visitar o F, certo? Que é o próximo. O F é um nó final, correto? Então, a partir desse momento, eu encontrei uma possível solução para o meu problema, A, C, F. Meu problema de busca pode se encerrar aqui? Não. Problemas de busca não informada, eles, como a gente comentou na última aula, eles são exaustivos. Eles só interrompem quando a minha fronteira e quando isso daqui está vazio, perfeito? Então, por mais que eu expanda um nó, que é um nó final, eu devo continuar efetuando o meu processo de busca até que toda a minha fronteira esteja isolada, até que isso aqui esteja zerado, perfeito? Que isso aqui, a minha lista de candidatos esteja vazia, tá joia? Então, do F eu posso chegar no K, então coloco aqui o K no final, joia? O G é o próximo, do G eu não posso chegar em ninguém, simplesmente desenfilero ele. Do H eu posso chegar no D, mas percebam que a gente está assumindo que nós temos uma estrutura que já me armazena o conjunto de nós que eu já visitei, certo? O D já foi visitado antes de chegar no H, né? Então eu não vou guardar o D de novo, por mais que eu tenha uma possibilidade de voltar para cá, porque senão eu provavelmente entraria num ciclo infinito aqui, tá joia? Um algoritmo baseado em árvore aqui, por exemplo, ele me levaria a ficar preso nesse ciclo aqui eternamente, eu ficaria nesse loop infinito aqui. Então o D não vai entrar na minha fronteira aqui, tá joia? Porque eu já visitei o D anteriormente. Próximo cara que eu tinha lá na minha fronteira é o I. O I também não tem ninguém que eu possa chegar, simplesmente desenfilero. O J é um outro estado final, então percebam a importância de eu ter guardado, né, todos de eu visitar, né, todos os estados que eu tenho aqui na minha fronteira sempre, porque eu posso encontrar caminhos alternativos, né, à primeira solução encontrada, tá joia? Então, nesse caso, eu também reporto esse estado final aqui, né, possível, que seria A, B e J, tá joia? Desenfilero o J, também não tem ninguém que eu possa chegar a partir do J. O K também estava lá enfileirado, ele removo, porque eu não posso chegar a partir de ninguém, a partir desse momento a minha fila está vazia, e aí eu posso encerrar o meu algoritmo de busca, meu processo de busca, tá? Então aqui, partindo de A, tenho dois estados finais possíveis, J e F. Os nós visitados, eles foram nessa ordem, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, certo? A solução mais curta é essa daqui, ACF, e a gente vai ver que algoritmos de busca em largura, a primeira solução encontrada por um algoritmo de busca em largura, ela é a solução de caminho mínimo, tá? Então, quando a gente está utilizando algoritmos de busca em largura, em geral, a primeira solução, em geral não, quando eu estou utilizando um processo de busca que não tem peso associado, né, não tem peso associados aos caminhos, a primeira solução encontrada por um algoritmo de busca em largura é aquela solução que tem o caminho mínimo, tá? Que tem o menor número de nós ali no caminho que eu vou percorrer. Então, para problemas de busca em que eu tenho custo igual, né, para todas as possíveis transições, geralmente a primeira solução encontrada por um algoritmo de busca em largura é aquela solução que me interessa. Tá? Então, se eu pensar que eu vou assumir que todos os caminhos finais, né, são iguais para mim, eu poderia interromper a minha busca na primeira solução encontrada. Tá joia? Então, se eu assumir que todos os estados finais são independentes, essa seria uma possível solução para eu interromper a minha busca ao encontrar a primeira solução. Mas, via de regra, a gente reporta todas as possíveis soluções com o algoritmo de busca não informada, né, por esse problema, para a gente ter todos os possíveis caminhos finais sendo reportados, todos os possíveis estados finais sendo alcançados, para quem vai utilizar aquilo dali ter como decidir qual o caminho final que ela vai utilizar, qual que é o melhor caminho final para ela, e decidir o melhor caminho entre o estado final, inicial e todos os estados finais possíveis.
tá joia? Então por isso que é importante a gente ter isso em mente, tá? Então a solução mais curta é a ACF, que eu encontrei, e a outra solução, né, reportada é a BJ, que também foi encontrada aqui pelo meu algoritmo de busca em largura, perfeito? Bom, esse daqui é o pseudocódigo do meu problema de busca em largura, tá? Não vou entrar em muito detalhe disso daqui agora, eu deixo aqui para vocês darem uma olhada, tá? A minha fronteira é do tipo FIFO, eu tenho o meu conjunto de nós explorados, que inicialmente ele está vazio, né? Se em algum momento a minha fronteira, minha fronteira está vazia, né? Então isso quer dizer que a minha busca deve ser interrompida, certo? Se ela está vazia sem encontrar uma solução, ela deve ser interrompida, por isso retorna uma falha. Caso contrário, ele vai fazendo aquele processo de busca que a gente já viu, de retirar o primeiro da fila e enfileirar, né, colocar ao final da minha fila os nós candidatos, aqueles possíveis filhos, tá joia? Bom, antes da gente começar a ver outras estratégias de busca, né, uma coisa importante que a gente tem que ter quando a gente for falar desses nossos algoritmos de busca é como analisá-los, né? Como é que a gente consegue encontrar aquela que é a melhor estratégia de busca que a gente pode ter para nos auxiliar nesse nosso problema, tá? Então, a gente pode utilizar, a gente tem algumas métricas, né, alguns parâmetros que a gente utiliza para analisar a eficiência dos métodos de busca e nos possibilitar comparar possíveis algoritmos, né, para encontrar a nossa solução. Tá? Primeira coisa que a gente deve analisar é a completude dos nossos algoritmos. Tá? Se um algoritmo ele é completo ou não. O que isso quer dizer? Se esse meu algoritmo ele garante encontrar uma solução, tá? Então se ele garante encontrar a solução quando ela existe. Tá? Então se o meu algoritmo garante que ele encontre uma solução quando ela existe, é o que eu chamo de um algoritmo completo. Tá? Então se ele acha a solução, ele é um algoritmo completo. Repare que isso é diferente de otimalidade que eu tenho aqui embaixo. Tá? Otimalidade é um parâmetro de análise de algoritmo da seguinte forma. O algoritmo ele encontra a solução ótima. Tá? Eu garanto que quando eu utilizo esse algoritmo, ele encontra a melhor solução possível, dada a configuração do meu problema, né? Outra coisa que a gente deve analisar, complexidade de tempo e complexidade de espaço que aquele algoritmo demanda, tá? Complexidade de tempo é bem parecido com a análise de complexidade que a gente vê, né, dos diferentes algoritmos da computação, né? Quanto tempo, né, uma estimativa, uma forma de a gente estimar quanto tempo que leva para achar uma solução utilizando aquele algoritmo. E complexidade de espaço é quanta memória, né, quanto de memória eu vou utilizar para encontrar uma determinada solução, tá? Quanto de espaço que aquele algoritmo demanda para encontrar uma solução, perfeito? Bom, então, especialmente aqui para complexidade de tempo e para complexidade de espaço, nós vamos analisar os diferentes algoritmos que a gente está lidando de acordo com 3 variáveis, tá? Que a gente está chamando de B, outra de D e outra de M. O B, para a gente, é o número máximo de sucessores de um determinado nó naquele estado que naquela configuração, naquele conjunto de estados que eu tenho. O D é a profundidade do nó, objetivo mais raso, aquele cara que eu tenho na minha hierarquia de nós, né, na minha árvore de busca, por exemplo, aquele nó que está mais próximo da minha raiz. Qual que é a profundidade desse nó no meu problema, na configuração do meu problema, tá? E o M é o comprimento máximo de qualquer caminho que eu tenho naquele meu espaço de estados, perfeito? Então B, número máximo de sucessores, o D, a profundidade do nó, e o M, o comprimento máximo de qualquer caminho, tá? Para a gente ter uma ideia desses parâmetros de análise, vamos ver aqui sobre a busca em largura. A busca em largura, ela é completa? Ela é, tá? Desde que o nó esteja em uma profundidade finita e o fator de ramificação seja finito. Ou seja, se esse meu problema não for um problema em que a nossa solução está em um estado infinito, certo? Uma profundidade infinita, né? E que o fator de ramificação de um determinado nó seja finita, certo? Que eu não tenho infinitos possíveis filhos de um determinado nó, eu garanto que a busca em largura encontra uma solução se ela existir.
Tá? Então, com a busca em largura, dadas essas restrições, né, profundidade finita e fator de ramificação finito, a busca em largura encontra uma solução. Agora, sobre otimalidade, a busca em largura ela é possível. Tá? Na busca em largura é possível ter otimalidade. Tá? A busca ela retorna o nó objetivo mais raso, como a gente viu. Né? Se todas as soluções tiverem o mesmo custo, né, se os nós finais, todos os diferentes nós finais foram independentes, né, independentemente bons para a gente, né, dada a configuração do problema, então a otimalidade ela é possível na busca em largura. Tá? Então, para o tipo de problema em que a gente não tem custo de transição entre os estados e que os nós finais são igualmente importantes para mim, tá? Eu posso dizer que a busca em largura ela é ótima, ela encontra a melhor solução. Tá? Aí, olha só, a complexidade de tempo da busca em largura é de B elevado a D. Se a gente lembrar, B é o número máximo de sucessores de um determinado nó, né? E o D é a profundidade máxima do nó objetivo mais raso. Tá? Então, B é o número de filhos de um determinado nó, né? O número de sucessores, o número de... Isso aqui reflete o fator de ramificação, né? O B reflete o fator de ramificação de um determinado nó, né? Quantos ramos eu tenho, o máximo de ramos que eu tenho a partir de um nó. E o D é a profundidade máxima do nó objetivo mais raso. Tá? Então, é quantos níveis eu devo percorrer, lembrando que a busca em largura ela faz algo como isso, né? Ela vai nível a nível. Então, o dele é importante porque é a profundidade, quantos níveis eu vou ter que percorrer até chegar no nível em que se encontra aquele meu nó objetivo, o primeiro nó objetivo, beleza? Então, é O de B elevado a D, tá? Complexidade de espaço também é O de B elevado a D, né? Se a gente for pensar, B é o fator de ramificação, D é a profundidade máxima, isso daqui vai refletir a fronteira para mim, né? A fronteira, o número de nós a serem visitados, tá? Então, a gente pode considerar que isso daqui é uma complexidade bastante alta, tá? Para a gente ter uma ideia, eu reporto essa análise aqui que tem lá no livro do Russell, né? Considerando, por exemplo, B igual a 10, né? Ou seja, o fator de ramificação máximo, um nó tem no máximo 10 filhos, pensando em uma máquina que analisa 1 milhão de nós por segundo e que eu tenho 1000 bytes a cada nó, né? Assumindo que a profundidade, né, que o D seja igual a 2 para mim, eu vou ter 110 nós a serem analisados nesse meu problema. Assumindo que essa minha máquina analisa 1 milhão de nós por segundo, isso aqui vai levar 0,11 milissegundos, né? E eu vou gastar aqui 107 kilobytes de memória. Só que percebam o que acontece à medida em que a profundidade do meu nó, a profundidade em que o nó mais próximo da minha raiz se encontra, né? Ó, à medida em que ela vai aumentando, olha o que vai acontecendo com esses outros fatores, ó. Profundidade 4, eu já passo a ter 11 mil nós, mais do que 11 mil nós a serem analisados. Isso daqui, nessa máquina hipotética, levaria 11 milissegundos e levaria 10 megabytes. Profundidade 6, eu teria 10 elevado a 6 nós a serem analisados, que levaria 1 segundo e exigiria armazenamento de 1 gigabyte. Profundidade 8, 10 elevado a 8, 2 minutos, 103 gigabytes. Quando a gente chega aqui em profundidade 16, né? Isso aqui levaria 10 a 16 nós a serem analisados, é muita coisa. Levaria 350 anos nessa máquina que analisa 1 milhão de nós por segundo, que não é pouca coisa, e exigiria 10 exabytes de armazenamento para guardar a nossa fronteira, tá? Então, a gente já deixa aqui, né? Isso aqui já dá uma boa amostra para a gente que, em geral, problemas com complexidade exponencial, né, não podem ser resolvidos por métodos não informados. Tá? Então o que a gente vai ver aqui, é importante a gente ver busca em largura, busca em profundidade, suas variantes, para a gente entender esse processo de busca, né, e a gente vai ver que os outros algoritmos são meio que parecidos com eles, só que utilizam alguma heurística, né, os que a gente vai ver de busca informada nas próximas aulas. Tá joia? Então, isso aqui já dá uma boa amostra para a gente que utilizar esses algoritmos na prática para problemas mais complexos, né, é inviável. Tá joia? E a outra categoria, né, de algoritmos não informados que a gente tem é a categoria de busca em profundidade, né, em que nesse tipo de busca, né,
a gente está sempre expandindo o nó mais profundo que eu tenho na minha fronteira. Então, ao invés de eu privilegiar o nó mais próximo da raiz, né, como a gente faz na busca em largura, aqui na busca em profundidade eu sempre vou expandir o nó mais distante da minha raiz. Tá? Então aqui imagina de novo, né, que eu tenho um problema de busca como esse, certo? Tenho aqui 2 nós, aqui também vou ter outros 2 nós, aqui também vou ter outros 2 nós. Imagina então que esse aqui é o meu nó A, meu nó B, meu nó C, D, E, F e G. Tá? Então, inicialmente a minha fronteira tem o A, né? O A eu vou expandir, certo? Então, a partir do A eu posso chegar em B e C. Só que aqui, olha o que acontece com a minha fronteira na busca em profundidade. Lembra lá que na largura a gente sempre adicionava aqui atrás, né? Na busca em profundidade, eu vou desenfileirar o cara que está na ponta, sempre, só que eu vou enfileirar os nós filhos desse cara, né? Vou colocar na minha estrutura sempre os nós filhos desse cara antes de quem já estava na minha fila de espera, na minha fronteira. Tá? Então, a partir desse momento, a minha fronteira passa a ser D, E e C. Tá? Perceba que o C vai ficando para lá, ele vai ser provavelmente o último nó que eu vou visitar nessa minha busca aqui. Então, a partir de agora eu vou visitar o D, do D eu posso chegar no F, no G e replico o que estava aqui depois, E e C. Tá joia? Então, por isso que eu tenho sempre daqui, provavelmente eu desenfilaria o F, desenfilaria o G, desses caras eu não posso chegar em ninguém, visitei o C e a minha estrutura, a minha busca foi realizada com sucesso, tá? Imagina que, por exemplo, meu nó final aqui seria o, sei lá, pode ser o próprio C aqui, tá? Imagina que o C seria o meu nó final aqui nesse caso, tá bom? Então, se a gente olhar para esse tipo de estrutura aqui, né, ao invés de um FIFO como a gente tinha, né, lá na busca em largura, né? A gente tinha uma estrutura do tipo FIFO, que é uma fila, né? First in, first out, o primeiro que chega, o primeiro que sai. Aqui na busca em profundidade, eu tenho uma estrutura do tipo LIFO, né? Last in, first out. Então, o último a entrar é o primeiro a sair, que nada mais é do que uma pilha, né? Então, na busca em largura, a gente utiliza uma fila, na busca em profundidade, a gente utiliza uma pilha para armazenar a nossa fila de candidatos, a nossa fronteira. Perfeito? Então essa é a diferença básica entre esses dois algoritmos. Vocês vão ver no pseudocódigo, que a gente vai ver já que eles são muito parecidos na sua implementação, o que muda é a estrutura que a gente utiliza para armazenar a nossa fronteira. Tá joia? Então, ó, quando a gente vê aqui, né, um exemplo de busca em profundidade, né, aquele mesmo exemplo que a gente viu lá na largura, começa aqui em A, a minha fronteira tem A, vou retirar o A, do A eu posso chegar em B e C, coloco esses caras na minha fronteira, coloco esses caras na minha fronteira. A partir disso, né, a partir daqui eu tenho B e C enfileirados, eu sempre, de maneira análoga também, eu retiro o cara que está aqui na ponta, retiro o B, o C vai continuar, mas eu vou colocar o D e o E antes do C. Tá? Então, ó, o que vai acontecer aqui com a minha fronteira, D, E e C. Tá? Retiro o D, que é o primeiro cara que eu tenho, do D eu posso chegar no H, reparem que o H vai entrar antes do E e do C. A partir desse momento eu tenho H, E, C. Do H eu posso chegar no D, mas percebam que eu tenho, né, não está mostrado aqui, mas eu tenho uma estrutura que vai me guardar esses nós que eu já expandi. Se eu já expandi o D, eu não vou voltar nele, né? Simplesmente retiro o H então, eu assumo que do H não posso chegar em ninguém novo, digamos assim. Tá? Retiro ele. Vou expandir o E eu posso chegar no I e no J, então vou empilhar o I e o J antes do C. I, J, I, retiro, né? Quem está na frente não posso chegar em ninguém, simplesmente retiro ele. Visitei o J, foi o primeiro caminho que eu encontrei aqui então, tá? O J é um nó final? Sim, eu expandi ele, né? Então o primeiro caminho que eu encontrei foi esse daqui. A, B, E, J, perfeito? Posso encerrar a minha busca aqui? Não, tá? Aqui é um exemplo clássico do porquê que a gente, utilizando algoritmos de busca não informada, né? Por que a gente não pode interromper antes da minha fronteira estar completamente vazia. Porque esse primeiro caminho que eu encontrei para um nó final, né, não é, a gente olhando aqui esse grafo, né, a gente já sabe o que vai acontecer, não é o menor caminho, certo? Não é o menor caminho para um nó final. Aqui eu vou expandir 1, 2, 3, 4 nós para chegar no nó final, enquanto a gente sabe que tem o F aqui, que eu vou expandir 1, 2, 3,
para chegar nele, certo? Então eu tenho aqui eu tenho 4 nós a serem visitados antes de chegar no meu nó final, aqui eu tenho 3, logo esse caminho aqui é muito mais interessante para mim do que esse outro caminho, embora esse daqui seja o primeiro caminho encontrado para um nó final, perfeito? Então enquanto tiver gente aqui na minha fronteira, enquanto esse daqui não tiver vazio, eu tenho que continuar a minha busca, beleza? Então continuando, eu tirei o J, não posso chegar em ninguém a partir do J. Visitei o C, do C eu posso chegar no F e no G, então retiro o C daqui, né? Vou empilhar F e G. O F é um nó final, então reporto esse caminho final que eu encontrei aqui, CF, ACF, beleza? Reporta esse caminho. Posso parar por aqui? Não, tenho que continuar a minha busca. Do F posso chegar no K, então retiro o F daqui, empilho o K. Do K não posso chegar de ninguém, simplesmente retiro o K. Visitei o G, do G também não posso chegar em ninguém, simplesmente retiro o G. Perfeito? Terminei minha busca? Sim, ao retirar o G, a minha fila não tem mais ninguém aqui, né? Então a minha fronteira está vazia, posso encerrar a minha busca agora. Tá joia? Então meu estado inicial é A, os estados finais J e F. Os nós foram visitados nessa ordem aqui, ó, A, B, D, H, E, I, J, nesse primeiro ramo, tá? E depois, obviamente, a gente continua aqui para esse lado. Solução, primeira solução encontrada, A, B, E, J. Após o backtracking, né? Após o seguinte, encontrei um nó final, posso encerrar? Não! Isso é o que a gente chama de backtracking, tá? Ou que eu cheguei no nó final, ou cheguei ao final de um dos ramos, tá? Então eu volto, continuo na minha fila, tá? Outra solução é ACF, que ele encontrou posteriormente. Tá joia? Análise da busca em profundidade. Ela é completa? Sim, desde que o espaço de estado seja finito, tá? Então, eu posso garantir que minha busca em profundidade encontra uma solução se ela existir? Sim, desde que esse aqui não seja um problema com um espaço de estados infinito. Tá? Desde que eu não tenha aqui, por exemplo, né, imagina que eu tenho uma função geradora de sucessores, né, que eu posso ir por esse ramo aqui infinitamente, né? Vou gerando filho, 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 sem nunca poder voltar atrás e encontrar um nó. Nesse caso, a busca em profundidade nunca encontraria uma solução. Tá? Mas como a gente está falando aqui, né, como a gente mostrou aqui nesse caso, um espaço de estados finito, né, nesse caso, sim, ela encontra uma solução. Em espaços infinitos, eu não consigo garantir completude, né, ele não vai encontrar uma solução se ela existir, porque eu posso me perder, né, por um desses ramos aqui, né, como eu falei, imagina que aqui vai gerar um filho, aqui gera um filho, isso daqui vai sendo gerado infinitamente, eu vou seguir só nesse ramo aqui, onde eu muito provavelmente não vou encontrar nenhuma solução, né, assumindo que eu só tenho essas duas soluções aqui, então isso me impediria de encontrar uma solução, tá? A busca em profundidade é ótima? A gente viu que não, né? Porque ela pode retornar uma solução subótima, como a gente viu aqui. Né? A primeira solução que ela encontra, assumindo que eu encontrei uma solução, vou parar, né? A busca em profundidade ela não é ótima. Tá? A primeira solução nem sempre, eu não consigo garantir que a primeira solução que eu retorno, ela é a solução ótima para o meu problema. Tá? Complexidade de tempo aqui, né? É da ordem de B elevado a M, só para a gente lembrar, né? B é o número máximo de sucessores, isso aqui tem a ver com o fator de ramificação de um determinado nó, né? E M é o caminho, é o comprimento máximo do caminho que eu tenho, de qualquer caminho dentro do meu espaço de busca, tá? Então, M, potencialmente, ele é maior do que D. Tá? Lembrando lá que para a complexidade da busca em profundidade, da busca em largura, né, de tempo, era da ordem de B elevado a D, né? É isso que a gente tinha lá na largura, onde D é a profundidade máxima do nó objetivo mais raso. Tá? Então, em geral, a profundidade máxima do meu problema como um todo, ela é maior do que a profundidade em que eu encontro a primeira solução, tá? Então, potencialmente M é maior do que D. É isso aqui que é a questão, tá? Então, M é maior do que D para a maioria dos casos. Perfeito?
Complexidade de espaço é da ordem de B elevado a D para problemas de grafos, tá? Então, a gente tem que armazenar toda a nossa fronteira, então aqui não muda, tá? Então, se a gente lembrar, B é o número máximo de sucessores, é o fator de ramificação máximo que eu tenho no meu problema de busca, e D é a profundidade máxima do nó objetivo mais raso, tá? Então, em geral, é isso daqui, não muda em relação à busca em largura. Para problemas de árvores, tá? Isso daqui, em geral, ele cai para a ordem de B vezes M, onde M, né, só para a gente lembrar, é o comprimento máximo do meu problema de busca. E isso daqui é menor, esse cara aqui, né? Ele é menor do que esse cara aqui, tá? Mas por que isso? Porque aqui, para problemas de árvore, eu tenho que guardar menos coisa, né? Eu não tenho que guardar todos aqueles nós que eu já visitei para saber se ele já foi ou não visitado. Perfeito? Bom, aqui um exemplo, né, da nossa busca em profundidade, né, de uma árvore de busca, tá? A gente vai trabalhar bastante com isso daqui quando a gente fizer alguns exercícios, tá, pessoal? Para que vocês entendam como construir essa árvore de busca e como é o tipo de representação que eu gosto que vocês façam para representar essa árvore de busca e guardar as fronteiras a serem utilizadas, tá? Por exemplo, para um problema em que D é igual a 16, né, a busca em Depth First Search, né, ou seja, busca em profundidade, ela requer 156 KB, né, de armazenamento, ao invés dos 10 exabytes que a gente tem com a busca, a busca em largura. Tá? Isso aqui para um problema de árvore como esses daqui, tá? Busca em árvore, que eu não tenho ciclo, não preciso guardar toda aquela estrutura para evitar ciclos. Perfeito? Bom, ainda assim, né, a busca em profundidade ela é bastante custosa, né? Eu tenho aquele problema de não garantir a otimalidade de uma busca em profundidade, né? Então, uma variante que a gente utiliza da busca em profundidade é o que a gente chama de busca em profundidade limitada, tá? Que é nada mais, nada menos do que dizer para o algoritmo o seguinte, olha, você pode fazer a busca em profundidade, mas a partir do momento que você atingir um nó que está a uma distância, que está a um nível X do meu nível L, né, que é a variável que a gente está utilizando aqui, né, a partir do momento que você atingir um nó que está num nível L, que está numa profundidade L do meu grafo, então você para de buscar nesse ramo e volta atrás, tá? A gente vai interromper a minha busca em num determinado ramo a partir de uma profundidade L qualquer, tá? Esse L eu defino a priori, perfeito? Então, os nós na profundidade L eu considero basicamente como se eles não tiverem sucessores, tá? Então imagina que eu tenho aqui esse meu probleminha de busca, né? É isso daqui que eu estou falando, imagina que eu tenho isso daqui. Tenho isso daqui, né? Imagina que eu tenho outro nó aqui, tá? Então aqui eu estou numa profundidade 1, aqui eu estou numa profundidade 2, aqui numa profundidade 3 e aqui estou numa profundidade 4, tá? Imaginando que eu vou utilizar um L igual a 2, por exemplo, perfeito? 2 não, né? Vamos utilizar o 3 aqui que fica mais representativo. Imagina que eu estou utilizando um L igual a 3, né? Isso quer dizer o seguinte, eu não vou olhar para esse nível aqui, tá? A minha busca, a exploração de um determinado ramo, ela vai ser interrompida nesse nível aqui. Ah, não encontrei a solução até esse nível, então não encontrei a solução, tá? Esses daqui são os últimos nós que serão analisados. Por mais que eu tivesse outros nós aqui depois, tá? Imagina que eu tenho outros nós aqui, tá? Então tudo que tiver daqui para baixo não será considerado, tá? Tudo que eu tenho aqui para baixo, para mim, é como se não existisse. Perfeito? Se essa profundidade máxima em que eu vou é menor do que aquele D, né, do que o nível em que se encontra a minha primeira solução, então eu não vou encontrar a minha solução, certo? Então a minha busca ela é incompleta, não encontro a solução. A minha busca é não ótima se meu L é maior do que o D. Tá? Então, se eu permitir a exploração de nós em níveis, né, maiores do que o D, né, do que aquela profundidade mínima, eu não garanto encontrar a primeira solução ótima. Perfeito? Por outro lado, quando o L é menor do que o D, eu não encontro nenhuma solução. Então, a minha busca vira incompleta. Tá? Então, a gente tem esses dois problemas. Né?
Muitas das vezes o D eu não conheço, né? Então isso daqui vira meio que um problema de exploração, né? Eu tenho que testar diferentes valores de L para encontrar um L ótimo até achar a primeira solução, tá? Obviamente, né, eu posso ajustar esse D, né, com conhecimento do problema, se eu tiver, né, por exemplo, naquele problema dos mapas lá que eu mostrei na última aula, né, das diferentes cidades, são cidades da Romênia, né, a gente tem lá Bucareste, Timisoara, tinha essas cidades lá, né, eu sei que existem 20 cidades, então o tamanho máximo, o caminho máximo tem tamanho 19, né? Ou melhor, né, uma cidade pode ser atingida de qualquer outra em 9 passos, que é o diâmetro da minha busca, né? Então eu posso utilizar 9 como a minha profundidade máxima, né, essa limitação que eu tenho. Tá? Para a maior parte dos problemas, né, eu não tenho uma estimativa razoável D, entretanto. Tá? Isso daqui não é uma coisa factível sem conhecimento do problema. Perfeito? Aqui está o algoritmo com a busca em profundidade limitada, tá? Vocês vão ver que não tem muito mistério, a única coisa é essa questão do cutoff, né? É o limite que eu tenho para qual é o limite que eu tenho, né? Qual a profundidade limite que eu vou ter para explorar na minha busca, tá? Não vou entrar em detalhe aqui, depois a gente vai acabar implementando isso e aí vai ficar mais claro para vocês, perfeito? Então, uma variante que a gente tem, né, da profundidade limitada, para mitigar esse problema da gente não ter uma estimativa da profundidade D, né, de onde está, qual é a profundidade em que eu encontro a minha primeira solução, né, então a gente pode tem uma versão da busca em profundidade limitada que vai variar, né, que esse iterativo vem disso, né, eu vou variando, vou aumentando a minha profundidade L a cada passo, tá? Então é o seguinte, eu começo, por exemplo, com o L é igual a 1. Encontrei a minha solução? Não. Então, agora o meu L vale 2. Encontrei a solução indo até o nível 2? Não. Agora o meu L vale 3. Encontrei a solução com L igual a 3? Não. Então agora o meu L vale 4. Ah, encontrei a solução indo até o nível 4? Encontrei. Então perfeito. Eu sei que esse L aqui é igual ao meu D, a profundidade em que se encontra a primeira solução. Perfeito? Então eu vou aumentando isso, né, a profundidade limitada iterativa por isso. A cada iteração eu vou aumentando a profundidade em que eu vou fazendo a busca, tá? Então aqui, por exemplo, né, L igual a 0, aqui está chamando o primeiro nível de 0, 0, 1 aqui tanto faz, tá, pessoal? 0 aqui, então, visitei, só tem o meu nó A, visitei, não tem ninguém. Profundidade 1, né? Explorei o A, do A eu posso ir para o B para o C, né? Então retirei o A, empilhei B e C. O B, eu posso chegar em alguém a partir do B? Até poderia, mas essa daqui é a profundidade máxima que eu vou. Então eu considero isso tudo que está aqui para baixo, ó, eu desconsidero, perfeito? Então eu desempilho o B e não coloco ninguém. Visito o C também não é uma solução, poderia chegar em alguém a partir do C, sim, mas de forma análoga eu vou desconsiderar isso que está aqui para baixo, né? Então, simplesmente desempilho o C, falhou. Então, fui até todos os nós que tem nível 1, não achei ninguém, aumento um nível, né? De novo, faço tudo do começo, visitei o A, do A eu posso ir para o B e para o C. Empilho B e C, né? Do B eu posso chegar no D e no E, então empilho D e E antes do C, percebam aqui, ó, D e E antes do C. Visitei o D eu poderia chegar em alguém sim, mas lembrando, minha profundidade máxima aqui é 2, né? Então aqui assumindo que isso daqui é o 0, que isso daqui é o 1 e que esse daqui são todos os nós de nível 2, esse daqui é o nível máximo que eu vou, desconsidero tudo que está aqui daqui para baixo, então não empilho ninguém, tiro o D. Visitei o E, também de forma análoga, né? Não posso chegar em ninguém a partir D, porque a profundidade máxima que eu posso ir não permite, simplesmente desempilho. Visitei o C, do C, ainda respeitando a minha profundidade máxima, eu posso chegar no F e no G, então do C eu posso chegar no F, empilho F e G, né? Coloco aqui, né? F é uma solução? Sim, então aqui encontrei a primeira solução, a CF é a primeira solução retornada pelo meu problema, tá? Já dá para perceber que
Quando o meu L é igual a 2, aqui nesse caso, o meu L é igual a D, né? D aqui nesse caso é igual a 2, certo? L é igual a 2, D é igual a 2 aqui também. Ou seja, a profundidade mínima que eu tenho que percorrer para achar a primeira solução é 2. Então, quando o meu L é igual a esse D, eu encontro... A primeira solução que eu encontro é a solução de caminho mínimo, de custo mínimo. Perfeito? Então, nesse caso aqui, a primeira solução é a solução de custo mínimo. É a solução ótima para mim. De caminho mínimo, perdão. Custo mínimo não. De caminho mínimo, aquele que percorre o menor número de nós antes de chegar na solução. Beleza? Posso encerrar aqui? Não, porque eu ainda tenho gente aqui na minha fronteira, né? Então, eu retiro o F, ainda sobrou o G, visito o G, não empilho ninguém, beleza. Agora eu posso encerrar minha busca de profundidade limitada e iterativa, tá? Então, percebam que aqui, ó, a única questão aqui é que a gente varia a profundidade a ser explorada de 0 até infinito, né? Então exploro no começo só o primeiro nó, depois vou aumentando, né? E aqui eu vou chamando aquela função que a gente viu, né? Lá na profundidade limitada. Então a cada passo eu vou aumentando esse limite, até que eu encontro o nível em que eu encontro a primeira solução. Beleza? Então com isso, a partir desse momento, eu posso encerrar a minha busca, porque eu sei que eu encontrei a solução de caminho mínimo nesse caso. Perfeito? Então, em princípio, gerar os mesmos estados pode parecer desperdício de tempo, né, para a gente refazer a nossa árvore toda vez, né? Mas os estados gerados o maior número de vezes estão mais próximos da raiz da árvore, né? Então, isso, em geral, não tem um custo muito grande, né? Refazer os caminhos a cada passo, em geral, não tem um custo muito grande, tá? Nesse caso, né, a busca iterativa limitada, né, se eu tenho o B igual a 10, né, se eu tenho o B lá, que é o nosso número máximo de sucessores, o fator de ramificação máximo, e a profundidade mínima em que eu encontro a primeira solução sendo igual a essa, né, só para a gente ter uma ideia, o número de nós explorados, né, o número de nós que eu vou visitar, é isso que esse N aqui está visitando, tá? Ele vai visitar 123.450 nós, enquanto na busca em largura, né, ele vai visitar 111.000 nós. É um pouco a mais, né? Isso aqui é só para mostrar que, em geral, esse aumento do número de nós, né, por causa dessa replicação, de refazer essa busca inicial toda vez, aumenta o número de nós visitados. Sim, mas não é lá muito significativo, tá? Então, em geral, essa busca em profundidade limitada e iterativa é o método não informado quando o meu espaço de busca é grande e a profundidade da solução é desconhecida. Tá? A gente vai meio que aumentando a complexidade da nossa busca passo a passo, tentando encontrar a solução. Perfeito? Então a nossa busca em profundidade limitada e iterativa ela é completa se o estado objetivo tiver uma profundidade finita e o fator de ramificação seja finito. Ela também é, tal qual a busca em largura, possivelmente ótima, né? Se esse meu problema estiver, né, com um número finito de nós, certo? A complexidade de tempo é O de B elevado a D, e é também bem parecido com a complexidade de tempo da busca em largura, né? E a complexidade de espaço é da ordem de B vezes D para problemas do tipo árvore, tá? Para problemas do tipo grafo, né, em que eu posso ter ciclos, eu permaneço com O da ordem de B elevado a D. Perfeito? E uma outra opção que a gente tem, que a gente não entra muito aqui em detalhe, né, só para a gente entender a ideia, é a busca bidirecional, em que ele faz duas buscas ao invés de uma só. Uma busca parte do nó inicial até o nó final e outra parte do nó final em busca do nó inicial. Então, uma busca forward, que a gente fala, né? Que é do inicial para o final, e uma backward, que é do final para o inicial, tá? A motivação para usar a busca bidirecional é a seguinte, B elevado a D sobre 2 mais B elevado a D sobre 2, né, que é o custo que a gente tem de tempo e espaço para fazer essas buscas, né, é bem menor do que B elevado a D, né? Embora a ordem de complexidade não mude, o valor que a gente vai ter aqui, em geral, é bem menor, tá? Então,
E essas duas buscas, né, elas vão até que uma encontra a outra ali no meio, né? E aí se interrompe, tá? Então a ideia é que uma parte do início para o final, outra do final para o início, e à medida em que elas se encontram ali no meio do caminho, ele interrompe, daí liga os dois caminhos que ela encontrou, perfeito? Por exemplo, né, para D igual a 6 e B igual a 10, né, para uma profundidade máxima que eu tenho aqui, não, profundidade mínima, na verdade, né, para encontrar o meu nó mais raso aqui, né, sendo 6 níveis, né, devo descer até 6 níveis para encontrar o primeiro nó final, e um fator de ramificação máximo igual a 10, né, a busca bidirecional gera 2.200 nós contra 1.111.110 da busca em largura. É uma diferença significativa, né? Geralmente, essas duas buscas são feitas em largura, né, para garantir a otimalidade, certo? Que a gente não garante com a busca em profundidade, né? Mas requer uma busca adicional como último passo, tá? Para ligar as duas buscas, tá? O espaço requerido também é da ordem de B elevado a D sobre 2, né? Cada uma das duas buscas vai guardar metade ali, né? Mas é sempre possível buscar a partir do nó objetivo? Nem sempre, e é por isso que a gente não dá muita ênfase nisso, né? Porque, em geral, o nó final, ele é desconhecido, tá? Então, esse carinha aqui, muitas vezes, né, meu nó final, meu nó inicial eu conheço, sempre, certo? Mas nem sempre eu sei aonde eu quero chegar, qual é o meu nó final, perfeito? Por isso que a gente nem sempre consegue utilizar busca bidirecional, tá joia? Então, para a gente ter uma comparação, né, desses caras, só para a gente lembrar, B é o fator de ramificação, D é a profundidade da solução, da primeira solução, M é a profundidade máxima da minha árvore de busca e L é o limite de profundidade, quando a gente tem, né? A gente tem a comparação desses diferentes caras aqui, só lembrando que otimalidade eu posso ter em profundidade iterativa, em largura e na busca bidirecional, certo? Garantindo que eu tenho custos iguais e aquela questão de fator de ramificação finito, né? E a completude eu consigo garantir nesses caras aqui, que é a busca com profundidade iterativa, né? Em largura, e a busca bidirecional, ou seja, eu encontro uma solução se ela existir. Na profundidade limitada, a completude ela só é garantida, obviamente, né? Se a profundidade que eu vou é maior ou igual à profundidade que eu encontro a primeira solução, né? E na busca em profundidade, ela é completa com espaços finitos, com espaços infinitos ela não é completa. Otimalidade eu não garanto aqui, certo? Então aqui eu não tenho otimalidade, aqui também eu não tenho otimalidade, nem na profundidade limitada. Perfeito? As ordens de complexidade a gente já discutiu aqui anteriormente, não vou entrar em detalhes nela de novo. Tá joia? Bom, pessoal, é isso. Eu vou deixar aqui 2 exercícios para vocês fazerem, tá? 2 exercíciozinhos de modelagem de problema, de exploração desses algoritmos. Eu peço que vocês tentem fazer esses exercícios. Tem esse primeiro aqui, que é uma navegação em um mapa, tá? Tá bem definido aqui. Então, eu quero ver a árvore de busca, né? E um passo a passo desse problema de busca que vocês façam, considerando que a pessoa está em Belo Horizonte e quer chegar em Campo Grande utilizando busca em largura, busca em profundidade e profundidade limitada iterativa, tá? E depois, um outro probleminha aqui, que é um problema dos 2 recipientes, né? Eu peço que vocês modelem esse problema como um grafo e apliquem o algoritmo, encontrem uma solução, né? Utilizando busca em largura e busca em profundidade para encontrar essa solução, perfeito? Tentem fazer isso, tentem fazer essa modelagem, é um exercício importante para que vocês entendam, e a gente vai tentar resolver isso daqui numa próxima aula, tá joia? Então é isso, deem uma estudada nesses caras, já tentem inclusive tentar implementar esses algoritmos, é importante que vocês tentem fazer isso, e a gente vai ver como resolver esses algoritmos, esses problemas em próximas aulas, tá joia? Então até lá!